Olá, galera! Como estamos? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Para gente agora dar início, né, ao novo conteúdo, que é a crise de 29. A gente vai trabalhar exatamente o processo da crise de 29, né, como ela aconteceu e as consequências que ela vai gerar para o mundo. Lembrando que essa crise de 29 ela não vai ser uma crise que vai ser específica somente nos Estados Unidos. Ela vai se alastrar por todo o mundo. Ela vai trazer, vai puxar junto com ela o mundo todo. É porque, quando a gente fala de uma relação capitalista, os países que são envolvidos do capitalismo, eles têm as parcerias. Então, a gente percebe hoje, né, quando a gente vê a situação atual do mundo, o mundo todo parou. Então, a gente perceba que os processos econômicos, as crises econômicas, a crise que vai ser gerada por quê? Pela interdependência. Então, os países hoje, eles não são 100% autossuficientes. Os países dependem de produções que são feitas espalhadas pelo mundo. Você deve ter estudado essas questões de geografia. Então, essas questões espalhadas pelo mundo faz com que vai nutrir uma determinada rede de comércio. Então, de 29, não era bem isso. Em 29, o que aconteceu? Essa crise atual é uma questão externa, né? Uma pandemia é uma questão externa. A de 29 é mais uma questão interna. Foi uma relação de falta de controle do capitalismo na estrutura econômica dos Estados Unidos que acabou gerando essa crise de 29. Então, assim, como é que estava? Por que gerou essa crise? Primeiro, a gente tem que saber como é que estava os Estados Unidos antes, né? A contextualização, que a gente assim, gosta de colocar para vocês. Lembra-se que a gente falou da Primeira Guerra Mundial, das relações de que os Estados Unidos, ele participou da guerra no finalzinho. Então, o que estava acontecendo? No desenrolar da guerra, os países europeus estavam se confrontando, né, um atacando o outro. Você vê a destruição então da questão de infraestrutura, você vê a questão de mortes, os governos passaram a investir mais na relação bélica para poder se proteger das invasões do outro. Então tudo isso fez com que as relações básicas, como a questão da indústria, a questão econômica, não tivesse um determinado direcionamento. Então ficou uma falha nessa questão. Então a população ela tinha que se alimentar, tinha que ter os produtos básicos. O que estava acontecendo era, muitos deles estavam sendo importados dos Estados Unidos, inclusive a questão de armas. Então, os Estados Unidos estava nutrindo os países da Europa. Como você não tem, a economia não estava girando, porque você não tem uma relação das indústrias funcionando, das empresas estatais funcionando direito, então você passa a ter que comprar, né? Pegar de outro local. Então, os Estados Unidos ele se apresentou como uma solução básica para o problema da crise. Ele forneceu para os países o que eles precisavam, inclusive armas, alimentos, roupas, todos os tipos de produtos que poderiam ser fornecidos naquele período, principalmente questões também de ferro, essas questões para poder também nutrir a guerra em si, a indústria que estava fomentando a guerra. Então, além disso, também os investimentos, ele emprestou dinheiro. Mas como assim os Estados Unidos emprestou dinheiro, sendo que os Estados Unidos não era a potência naquela época? Mas porque os Estados Unidos, ele sempre foi um país protecionista. Então, como assim? Lembra quando a gente falou há uns anos atrás de que os Estados Unidos ele foi uma colônia de povoamento que exatamente ele não foi explorado. Então, o que é que você tem? Você tem um país que não é explorado, então ele vai servir, ele vai se desenvolver. Então, ele vai ser de moradia, de povoamento, ele vai se desenvolver para poder nutrir aquela população. Então, você não tem um país exterior, uma metrópole, que vai impor algumas obrigações, obrigatoriedades. Então, e nem vai ter uma metrópole que vai impedir que você desenvolva para poder, porque se você se desenvolver seria um risco para ela, né? Questão de econômico mesmo. Aí o que vai acontecer? Ela vai se desenvolver, então vai ter começar a ter suas indústrias, lógico que não vai ser do mesmo patamar de que a Inglaterra e que a França nesse período, mas ela já vai estar muito bem desenvolvida, vai estar muito bem articulada. Então, ele vai começar a fornecer, então ele vai ser fornecedor de toda essa necessidade europeia que começa a surgir. Então ela vai se enriquecer, vai vender armas, vai vender alimentos, vai emprestar dinheiro, então ele vai começar a se desenvolver muito nessa relação. E outra quando ele estava levando a embarcação de alimentação, né, segundo eles, para a Europa, dizem que ele foi atacado por um submarino alemão. Isso foi a justificativa perfeita para eles entrarem na guerra. Só que a guerra já estava no seu desenrolar, já estava no seu... Os acontecimentos estavam surgindo, e uma coisa massa para ele era a Europa estava sendo toda destruída porque as guerras estavam acontecendo em territórios rivais ao dele, ninguém atravessou o oceano para atacar eles, então eles não tiveram destruição de infraestrutura, eles não tiveram
a morte exorbitante de inocentes, por exemplo, como tiveram em outros países da Europa. Então isso foi tranquilo para eles. Eles entraram na guerra com um novo gás, não estava destruído, não tinha invasões, tinha dinheiro, então ele entrou na guerra já ainda com ar novo, derrotou a Alemanha e conseguiu os benefícios que um país que é vencedor na guerra consegue, né? Que é exatamente a recuperação econômica, que os países que são vencidos pagam indenizações geralmente, e além de territórios, colônias, tudo isso que pode ser gerado para os países, consequências para os países perdedores. Mas lembrando que na guerra nós não temos esses vencedores todos, porque os vencedores eles acabam também tendo seus prejuízos, seja de vidas que são perdidas, seja de infraestrutura local que é destruída, agricultura destruída, indústrias, o dinheiro investido na guerra em si, que acaba sendo dívidas, que não é dívidas que vai gerar um lucro lá na frente, são dívidas que se perdem, literalmente são jogadas no lixo. Então tudo isso faz com que a Europa esteja destruída e os Estados Unidos não. Então ele chegou e já estava com a vontade de estar totalmente estabelecido ainda. Então ele vai passar a ser credor do mundo. Um que era antes devedor, antes que precisava de empréstimo, ele passa agora a emprestar. Então ele muda totalmente a relação. Ah, porque ele é bonzinho? Não, porque ele vai receber muito mais dinheiro com isso. Os juros vão ser muito maior e ele vai ter muito mais benefício. Então, a partir da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos começam a se articular e começam a se consolidar como potência mundial. E além de que, mesmo o mundo começando a ser globalizado, ele não tinha muita dependência econômica, como eu citei para vocês. Ele, na verdade, ele produzia, né, seus produtos, então para ele era muito mais vantagem. E além de ser protecionista, então, deixa eu botar aqui do mundial, protecionista, ele vai vender, então, vai ser vendida, né, então no final da guerra. Só pra gente perceber quais são os pontos mais chaves aqui. Então, ele protecionista você protege o seu mercado interno contra a concorrência externa. Então, o que ele fazia? Ele evitava que produtos ingleses, principalmente franceses, entrassem na América com o preço que concorresse com seus produtos. Ele valorizava os seus produtos. Então, você tinha uma intervenção, uma proteção da economia. Isso fez com que eles ficassem muito mais consolidados, muito mais fortes, e suas indústrias ficassem fortalecidas. Quando você permite que outros produtos entrem demasiadamente no seu território sem ter esse controle, você desvaloriza a sua indústria. Isso gera consequências econômicas para a produção interna. Por quê? Porque os produtos que vêm de fora, o lucro vai para fora, não fica no país. Então, por isso que às vezes a gente vê taxações de produtos que a gente compra de fora. São por causa disso, para proteger a indústria interna. E aí que eu botei uma referência, exatamente a Belle Époque, a europeia. Lembra quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial, que a gente falou da Belle Époque, que era um período onde a Europa começou a viver um período superior, um período onde as pessoas se sentiam mais dispostas para o comércio, para ter relação de dinheiro. Por quê? Porque você teve uma proposta muito maior de desenvolvimento, de questão econômica, começou a surgir. Então isso fez com que a população ela se sentisse mais apta para comprar e teve um consumo muito maior. Então não vai ser diferente na questão americana. Como os Estados Unidos virou a potência mundial na questão econômica, a população também teve uma consequência positiva, que foi se enriquecer. Então começou-se a relação da produção muito maior. A população começou a viver períodos de glória, digamos assim. Períodos onde a situação econômica era bem mais interessante para eles. Então quando ele vira a potência mundial, a população começa a ter os benefícios, a potência mundial, de benefícios de ser uma potência mundial, né, de ter muito dinheiro entrando no país. E muito dinheiro, muito emprego construindo, por causa da relação de muitas empresas começam a construir, muitas pessoas acham bacana investir, principalmente em indústrias, então começam a construção de indústrias, mais empregos formando, mais trabalho, mais produção, mais consumo. E você vai também ter o consumo exterior, então isso faz com que a necessidade, faz com que a economia norte-americana ela vai se desenvolver muito mais. Além da produção da agricultura, né, crescente, por que a produção agrícola crescente? Porque também a necessidade de você fornecer alimento para os outros países. Porque na guerra você tem a destruição também do campo, das relações de plantio, você não tem condições de dar uma produção de plantio, de plantar nada, então você vai ter também essa produção crescente, né, na agricultura muito forte. Outro vai ser o aumento também industrial, como eu expliquei. Se você tem uma produção, uma demanda muito grande de produtos a serem consumidos, você vai produzir, porque você quer lucro. Então, você vai ter um estímulo maior para esse aumento de industrial, aumento da produção. Então, muitas indústrias começam a surgir. E o lema que começa a surgir é consumir cada vez mais. Porque quando você consome cada vez mais,
você gera mais emprego, você gera mais renda e você tem dinheiro para isso. Então, o dinheiro que estava surgindo nos Estados Unidos permitia que as pessoas tivessem um alto índice de consumismo. É um modelo americano, então tornou-se rápido o modelo a ser seguido. Então, é um modelo onde você está em festas, aquela vida mais de ostentação, uma vida muito mais fácil, né, de você estar levando, e muito melhor, né, uma vida melhor, uma vida de mais progresso, uma vida de você estar em meios muito mais socialmente falando, muito mais superiores, que você antes não poderia ir. Então você começa a ter esse estilo de vida, começa a se espelhar, e as pessoas começam a ver como um estilo de vida bacana. É como a gente olha hoje, alguns influencers. A gente olha exatamente o que é estilo de vida, pô, massa, bacana, quero ser assim, quero viver assim. Muitos ainda caem nessa onda, né, de se guiar por esses padrões. Então, aqui ficava exatamente isso, os modelos de vida começaram a ser inspirados e inspirar as pessoas a exatamente essa postura. Então, na década de 20, a gente teve um crescimento econômico muito grande, os salários aumentaram, porque se você tem muito consumo, você vai aumentar o salário, desemprego praticamente não existia e você tinha o controle da inflação. Então, imagine aí, salários altos, quase não existia desemprego, inflações baixíssimas, o cenário ideal para você ter essa relação de progresso, dessa ideia de consumismo e de ser uma sociedade perfeita. Então, de um lado próspero, do outro moralismo, racismo, intolerância e erros judiciários. A gente tem aqui nesse processo, nesse período nos Estados Unidos, nós temos exatamente o momento em que você vai ter a divisão racial. Você vai ter especificamente locais onde vai ter, por exemplo, bancos para negros, bancos para brancos, bebedouros para um, para outro. Você vai ter essa diferenciação social muito grande, entendeu? Porque você vai ter o estereótipo do sucesso, do querer sucesso, e você ainda vai ter as mazelas ainda, aquele ranço mal trabalhado, porque você não teve investimento devido, você não teve uma política de reconstrução, de inserção social em determinada classe por causa do ato da escravização, né? Um ato bastante, como posso dizer, perverso da escravização. Então você não teve essa mudança social, você não teve essa inserção social, então os Estados Unidos ele fez essa diferenciação mesmo social. E porque também os ideários europeus estavam muito presentes nos Estados Unidos ainda. Não é como sempre, os ideários da determinada hegemonia. Então nessa mesma década também foi assinada a Lei Seca e em consequência quadrilhas de gangster dominavam o cenário nacional. Mas você teve a relação do progresso, da evolução. Quando você teve o estouro da grande crise, você teve um boom de dependências, inclusive dependências alcoólicas. As pessoas elas perdiam tudo do dia para a noite. Então, muitos eles iam para o álcool para poder fugir da realidade. Quando eles iam para o álcool, o governo viu que o alcoolismo também pode gerar uma consequência ruim para o Estado em relação de prejuízo mesmo, não só de vidas, mas de prejuízo estrutural do Estado. Então, o que é que ele fez? Ele vai exatamente sancionar essa lei seca, que é a lei onde você vai proibir o consumo de bebidas alcoólicas. Então, lógico, se vai uma coisa que é proibida, que todos estão tendo necessidade, vai acontecer, lógico, claro, evidentemente, as quadrilhas começam a surgir. Então, você vai ter muitas quadrilhas de gangsters dominando todo o cenário nacional estadunidense. Aí vamos para a questão básica. Por que então, como é que gerou a crise? Já que estava todo mundo, bacana, estava no boom, como é que vai gerar essa crise? Primeiro a gente tem que entender como funciona o mercado financeiro. A gente muda uma economia, a economia que era estrutural, né, uma economia que mercado que você vê com uma relação de construção, que você tem que ter um empregozinho, você tem que ter uma indústria física para poder ter lucro, e você passa agora a viver numa vida de mercado financeiro, mercado virtual mesmo. É chamada Bolsa de Valores. Essa Bolsa de Valores, o que acontece? Você não precisa necessariamente você ter uma empresa para você ter lucro. Você pode investir uma determinada quantidade de dinheiro numa empresa e aí você consegue ter lucro a partir da porcentagem de dinheiro dessas empresas. Então, como principal investimento, você vai ter que comprar barata e vende a preços exorbitantes. Então, você compra uma ação, um preço barato, e você vende essa ação por um preço muito mais caro. Então, isso gera a relação do benefício, né? Então, para que eu vou ter que construir toda uma estrutura para demorar anos para lucrar, se eu posso já pegar uma estrutura montada, comprar essa parte dessa estrutura e lucrar em cima disso. Então, essa é a ideia da Bolsa de Valores. Mas, quando foi em 24 de outubro de 1929,
ocorreu uma queda brusca das ações. Então, por exemplo, eu tinha um monte de papel. Antigamente era com papel. Eu tinha papel. Esses papéis valiam, digamos, 1 milhão. Do dia para a noite, depois do dia 24, esses papéis que valiam 1 milhão não valiam nada. E qual a relação da Bolsa de Valores? O problema da Bolsa de Valores para algumas pessoas. Porque ela é uma questão instável, digamos assim. Ela varia de acordo com várias tendências. Você não vai poder dizer se aquela empresa está 100% boa, se ela vai estar 100% tá em lucro. Então, o que vai acontecer é, tem momentos que ela pode cair. Então, alguma situação que acontece pode fazer com que ela caia de preço. Então, o valor que você investiu, você pode ter lucro. Mas se você perder, se a empresa tiver prejuízo, você não vai poder recuperar seu dinheiro. Então, teoricamente, você perdeu o seu dinheiro. Então, é um investimento que você faz. Você pode tanto ter lucro como você pode perder tudo. Você não pode, vou reclamar, vou ligar para o Procon para reclamar. Não, você não pode reclamar. Por quê? Porque é uma relação de uma coisa, digamos, volátil. Então, você sabe que você pode faturar, mas também é um dinheiro que você investe. É como se você investisse realmente na empresa. Você investe na empresa, se sua empresa falir, você não tem a quem pedir dinheiro de volta. Então, é essa a ideia da Bolsa de Valores. Então, quando de um dia para a noite essas empresas caíram, nós tivemos, então, uma queda, né, brusca. Então, você teve muitas falências. Gerou, então, a Grande Depressão. Essas grandes falências acabam gerando essa Grande Depressão, que foi exatamente o momento onde o dinheiro parou de circular, literalmente. Aqui é mais ou menos uma demonstração de como seria a Bolsa de Valores, que é exatamente o quê? Você tem um investidor, que seria você, a pessoa, compra uma parte para uma corretora, geralmente são corretoras, né? Mas você pode também fazer sozinho, mas geralmente são corretoras em que você quer comprar uma parte da ação. Então você vai, vê uma empresa e vê uma porcentagem dessa empresa. E a empresa, ela quer que alguém invista na empresa dela. Então o que ela vai fazer? Ela vai botar lá na corretora uma parte, uma porcentagem da sua empresa para ela poder ter esse retorno, ter esse lucro. Qual é a vantagem para uma empresa? A vantagem para a empresa é, eu preciso de investimentos. Então, inicialmente, o que é que eu vou fazer? Se eu boto uma bolsa de valores, esse dinheiro que a pessoa compra é um dinheiro que vai ser investimento para mim. Então, eu vou ter esse investimento na minha empresa sem precisar tirar do meu bolso. E para mim, que eu, por exemplo, você que é investidor, qual é a vantagem? Quando você compra, você não precisa montar uma empresa para poder ter lucro. Então, os dois lados saem ganhando. Então, é uma coisa que nesse processo, nesse período, muita gente fazia isso. Muita gente colocava empresas nas bolsas de valores e muita gente também comprava ações nas bolsas de valores. Todo mundo tinha sua açãozinha garantida. Às vezes se hipotecava casa, carro, tudo que tinha exatamente. Ou seu dinheiro estava todo na bolsa de valores. Isso eu expliquei de forma bem rápida, gente, só para a gente entender, compreender como é esse processo, por que deu essa grande depressão, né? Então as pessoas, elas pegavam o dinheiro emprestado, investiam em bolsas de valores, em ações na bolsa de valores, e nisso faziam dinheiro, economia circular, porque as empresas pegavam esse dinheiro, investiam em estrutura grande, tal, tinha lucro, repartia e por aí vai. Aí, só que, o que acontece? Nem tudo é mais de rosas, né? Teve um período, quando foi 24 de outubro de 1929, de repente as bolsas passaram a não valer mais nada. As ações que estavam nas bolsas passaram a não valer nada. Então, titular de Grande Depressão. O que foi essa Grande Depressão? Foi quando ocorreu as falências em diversas empresas. E, como eu falei, a economia sempre para vocês, é uma questão de cascata. A economia, se você perceber, uma coisa gera outra. Por exemplo, teve essa Grande Depressão, as ações pararam de valer, não valeu mais nada. As empresas começavam a falir, depois que as empresas faliam, o que aconteciam? E a reação em cadeia. As empresas, elas têm pessoas, contratam pessoas. Pessoas são demitidas quando você fala. Quando ela vai à falência, demite pessoas. Quando demite pessoas, as pessoas param de receber dinheiro. Quando param de receber dinheiro, elas não têm mais condições para comprar coisas, até supérfluas mesmo. Quando ela não tem condições de comprar coisas, o que acontece? Ela deixa de comprar. Quando ela deixa de comprar, novas empresas que produziam com aquele público não tem mais aquele público. Então, a gente fica em estoque, fica encalhado, as empresas não têm como pagar suas contas, vai falir. E quando ela fale, mais pessoas demitidas. E isso vai gerar uma bola de neve gigantesca. Sabe quando as empresas falam? As empresas, muitas delas, pegam dinheiro emprestado em bancos. Eles falam de dinheiros grandes, né? Porque pessoas também pegam e acabam não podendo pagar o banco porque não tem situações. Aí os bancos vão, tomam a casa, tomam os imóveis. Só que aí as empresas começam a falir também. Quando as empresas começam a falir, o que acontece? Elas não têm mais dinheiro para pagar banco. O banco pode confiscar tudo, mas eu pergunto, quem vai comprar os imóveis? Quem vai comprar as indústrias? Ninguém, porque ninguém tem dinheiro. Aí os bancos vão à falência também.
e quando o banco fale, aí vai uma demanda de outros bancos vão começar a falir, outras empresas, instituições, então aí começa a entrar o caos econômico. Mas por que tudo isso? Por que a Bolsa de Valores, que estava tão bem, faliu, digamos assim, né? Teve o crack, quebrou. Porque exatamente o que eu falei, a superprodução. Os Estados Unidos estavam pensando que a superprodução deles, que essa ideia dos Estados Unidos estarem vendendo produtos para a Europa, fosse durar a vida toda, o ano todo. Só que a Europa já é uma galera mais desenvolvida, com uma prioridade maior em termos econômicos. O dinheiro que ela pegou, ela recolheu, ela começou a reinvestir na sua estrutura, nos seus comércios, nas suas indústrias, para exatamente não depender dos Estados Unidos, não depender de outra nação. Então, o que aconteceu? Quando ela fez esse investimento, o que vai gerar? Ela vai começar a se reestruturar, vai começar a se reorganizar e vai começar a deixar de comprar dos Estados Unidos. Quando ela deixa de comprar dos Estados Unidos, aí você começa a ter um acúmulo de estoques nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não conseguem vender tudo que tem, porque seu mercado consumidor não comporta, porque ele produzia para ele e para vários outros países, ou seja, para muito mais gente. Então, a economia não comporta, as pessoas não comportam comprar, então você tem chamada superprodução. Então, a superprodução é quando você tem o excesso da produção, né? Começa a ter coisas demais, mercadoria demais, não ter o público consumidor. Então, para resumir, superprodução foi produzia mais do que consumia. Então, teve a concentração dos investimentos dentro de um país. Então, quem investe na Bolsa de Valores, eles tendem a não concentrar seu investimento em um país só. Por quê? Porque pode acontecer, hoje não faz mais isso, porque pode acontecer como aconteceu nos Estados Unidos. Quebrar e ferrar tudo. Por exemplo, como os Estados Unidos quebrou, todo mundo investia só nos Estados Unidos. Estou falando todo mundo da relação norte-americana. Então, eles não investiam em outros locais. Então, o dinheiro era todo ali. Então, quando o dinheiro ali sumiu, diminuiu os empréstimos, não tinha como emprestar, não tinha quem emprestar. Então você começou-se a configurar então um caos econômico. Os países então europeus, a dificuldade dos países europeus em exportar mercadoria para os Estados Unidos devido à alta tarifa de protecionistas. Então, os Estados Unidos, para proteger, ele aumentou os seus impostos, não deixou produtos europeus entrar em seu território. Isso fez com que, por quê? Porque já tinha produção demais, então não precisava de mais produtos ali. Então isso fez com que lá as próprias empresas europeias também não tivessem tanto de destaque assim, tanto domínio, e também não conseguissem ter um bom desenvolvimento. Aí os Estados Unidos passou a diminuir importações, para ter a diminuição de importações, e você vai atrás no pagamento das dívidas. Então as pessoas passavam a não ter mais dinheiro para pagar, porque estava um processo, eu falei, todo um processo de crise começou a gerar, como é que você vai pagar a dívida se você não tem dinheiro? Então não está produzindo, você não está vendendo. Se não está vendendo, como é que você vai pagar a conta? Como é que você vai pagar a dívida? Não vai. Aí você não paga uma dívida, se não paga a dívida para um, aquele um não paga para o outro, e aquele outro não paga para o outro, não paga para o banco não paga para o governo, você não tem mais impostos, os impostos a ser cobrados diminuem consideravelmente, porque você não tem a economia, não está girando, então de impostos não começa, não circula. Então nós temos aqui o principal fator, né, que a produção torna-se maior que o consumo. Você produz muito mais do que o consumo. É tanto que aqui você tem aqui é mais ou menos a ideia da consequência, né, que foi as pessoas que começaram a ir para procurar emprego e não tinha mais emprego. Então você teve grandes filas se formando. Então, você tem a superprodução, o principal fator produção produz mais do que consome. Aí você tem muita gente começa a demitir, por quê? Porque não tem mais porquê de tanto funcionário, você precisa modificar a estrutura, você precisa ter mais uma relação mais devida de questão econômica, né? Você precisa ter um controle melhor para você ter, de novo, botar nos eixos suas economias, porque você não está mais vendendo o que você vendia antes. Então gera muito desemprego e reduções na produção e excedentes. Então você desemprega, porque para você produzir menos, se você produz menos, você tende a normatizar seu mercado. Só que a consequência é, quando você demite, você tira uma grande quantidade de potenciais consumidores. Então esses consumidores eles não vão mais consumir coisas supérfluas, ou tem deles que não vão nem consumir, porque não vão ter mais verba para isso, ou grana para isso, não vão nem mais consumir. Então você gera você quebra a bolha da especulação, você quebra a bolha dessa bolha que eles viviam de um próspero, de um país que em crescente desenvolvimento, um país que estava se desenvolvendo, um país que estava nas luzes,
do desenvolvimento. Você agora então começa a ter outros problemas. A superprodução gerou desemprego. O desemprego gera pessoas sem recursos. As pessoas começam, por exemplo, a vender suas ações na bolsa para poder ter mais dinheiro. Então aí as ações começam a se desvalorizar. Então, grande parte da população passou a investir em ações, como eu falei, a população ela começou a investir nas ações, né? O que vai gerar especulações de valores. Então, a ideia mesmo, a bolsa de valores é como se fosse um mercado. Como eu sempre falo para vocês, lei da oferta e da procura. Se você tem um mercado que tem um produto X, tem muito. Aí você tem pouca procura desse produto, ou você tem mais produto do que procura. O que vai acontecer? Esse produto, o preço tende a cair para chamar o consumidor para poder consumir isso. Se tem pouco produto, aí o que acontece? Os preços começam a subir. Então os preços sobem muito, por quê? Só quem tem condições de comprar, compra, porque quem está vendendo produto quer lucro o tempo todo. As ações é mais ou menos isso. Então, quanto mais a empresa está faturando, lucrando, aí as pessoas viam, a empresa vai crescer, vai desenvolver, as pessoas começavam a procurar essa bolsa de valores. Os preços subiam, às vezes as empresas não estavam tão bem assim, as empresas não tinham tanto desenvolvimento assim, e acabava que gerando especulação, né? Os valores começavam a ser muito mais altos, porque realmente valiam aquelas empresas. Aí, como eu falei, a Europa começou a se reestruturar, você teve a diminuição dos lucros, né? E da economia. Então, quando você não vende o que você produz, começa então essa retração, começa você a perder, a diminuir esse lucro. Você não tem mais desenvolvimento, você não tem mais pessoas comprando adoidado, você não tem mais a ideia do consumir, é necessário, viva para consumir. Você começa agora a ter o controle maior. Então, quando esse controle está maior, porque você não pode gastar com besteiras, você vai ter então o lucro passa a não crescer mais e a economia então ela começa a se estagnar. A recuperação dos países europeus, como eu falei para vocês também, eles são os principais pontos que vai gerar a crise da Bolsa de 29 ou o cracker da Bolsa de 29. Parar de comprar nos Estados Unidos, isso fez que a superprodução ocorresse. Mas, parou de comprar, foi parando. Os Estados Unidos se tocou que eles foram parando. E continua a produção, superprodução, produziu demais. Subconsumo. Se produziu demais, não tinha pessoas para consumir aqueles produtos. Então, as empresas que tinham seus nomes, suas ações na Bolsa de Valores, passavam a não ter mais lucro, as pessoas viam que não dava lucro, começavam a querer vender, quando começava a vender, começava-se a ter essa dispersão de dinheiro e o valor das ações começavam a cair. Se você vai vender, muita gente quer vender as ações, então os preços tendem a diminuir. E, por fim, você vai ter, então, a quebra da bolsa. As empresas passam a não valer tudo aquilo que elas eram, as pessoas passam a vender os seus papéis, né, seus títulos, as suas ações. Então, você tem a quebra da bolsa. A bolsa passa a não suportar tanta venda e pouca compra. E nisso, as pessoas tiram o investimento das empresas, as empresas não têm mais como investir, as empresas falam, os bancos vão à falência, e por aí vai. Começa o dinheiro a parar de circular, a retração econômica. Aí vem o combo, né? A bomba explode, quando explode, suja tudo. E destrói tudo. Desemprego, diminuição do poder de compra. Então, você vai ter desemprego, diminuição do poder de compra, mais empresas vão falir, mais bancos vão falir e a bolsa não vai se recuperar, porque pessoas não têm dinheiro para comprar. As pessoas não têm empréstimo em banco, não conseguem pagar, o banco compra, toma casa, toma imóvel. Mas ele vai vender para quem para recuperar aquele dinheiro? Imóvel você não pode reinvestir, imóvel você não pode fazer dinheiro circular, imóvel é um dinheiro que fica parado. Então, isso vai ser um problema para você fazer desenvolver de novo a economia. E a economia trava, então, literalmente. Então, você tem a repercussão dessa quebra da bolsa vai ser mundial, porque o mundo todo depende dos Estados Unidos. Então, essa dependência vai fazer com que o mundo todo entre na crise de 29. Os Estados Unidos, ele tá no alto. Aí ele tá aqui, um bocado de gente tá seguindo ele, né? Um bocado de gente tá aqui na cordinha com ele. Quando ele cai, ele vai levar todo mundo para baixo. Todos irão cair junto com ele. Aí é o funcionamento da crise, né? Como é que a crise vai funcionar? Aqui eu botei mais um infográfico bonitinho pra gente saber como é que vai funcionar. É aquele velho esquema. É bem resumidinho aqui. Esquema 1. Crack na Bolsa de Valores de Nova York, falência de bancos, falência de empresas, forte contração no comércio. Aí você gera na falência de empresas, desemprego, menor poder de compra. Esse menor poder de compra já a diminuição do consumo. A diminuição do consumo gera a falência das empresas, que rola a forte contração do comércio e que vai gerar também a baixo investimento na Bolsa de Valores. E por aí vai. Isso é um ciclo vicioso. Aí que mais é outro bonitinho, né? Você tem então subconsumo e subprodução, baixa de preço, queda do lucro, falência das indústrias e comércio.
essas indústrias elas vão quebrar as ações vão dar falências bancárias, as falências bancárias vão diminuir, sei na certinha, viu gente? Vão diminuir crédito, ou seja, diminuir o dinheiro que tem para ser investido, o dinheiro que tem para ter esse comércio, vai ter mais falências de indústria, porque as indústrias precisam de dinheiro para poder se reestruturar, pagar suas contas, porque não estão consumindo, mas é a possibilidade de, lá na frente eu lhe pago. Não vai ter dinheiro para isso, e você vai ter mais desemprego, e você vai ter quebra do rendimento novamente, que vai gerar um subconsumo novamente, e uma subprodução novamente. É como eu falei, a economia, ela é fascinante, porque ela acaba sendo uma bola de neve. Ela tem muitas coisas ligadas, sabe? Elas são interligadas, então é bom tomar um cuidado quando a gente vê a questão econômica, por isso que eu comentei você na sala de aula, é uma questão delicada o capitalismo, e que ele precisa estar sempre em constante observação. E a gente vai perceber que não adianta você ter uma relação liberal demais, por quê? Porque as empresas elas não se sustentam sozinhas. A gente vai ver que no final da crise, como a crise que está tendo atual, quem é que vai salvar? Vai ser o Estado. Então é preciso a gente conseguir estar esse processo e fazer um equilíbrio. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Estado liberalismo, que deixa fazer, deixa passar, que o capitalismo ele se autorregularia, e isso aconteceu, porque o capitalismo ele não se autorregulou, muito pelo contrário, gerou uma crise e o Estado teve que intervir. Então é tanto que hoje a gente trabalha com a ideia do neoliberalismo, que também não é uma solução muito digna, mas que é exatamente por isso, porque ele percebe que a relação estrutural da economia ela é cíclica, ela tem um processo que ela vai estar no alto, depois ela vai ter uma queda brusca. E é preciso ter ferramentas para poder reestruturar o capitalismo e ter poucas perdas, ou a menor possível. Como eu falei aqui, o ciclo do capitalismo. Ele vai ser um período de crescimento, recessão, crise e revitalizações. Então isso não é uma coisa de hoje. Quando eu comento com vocês sobre a ideia capitalista, não é porque é o capitalismo, foi uma coisa à parte, porque os pensadores estão pensando a longo prazo. Não, porque isso já aconteceu várias vezes, em diversos momentos. Então temos essa relação que é cíclica. O capitalismo ele vai ter a vantagem de se reinventar. Então, ele vai ter essa ideia, ele vai conseguir se reinventar algumas vezes. Então, como é que é esse ciclo de crise? Você vai ter expansão, então ele vai crescer, vai desenvolver, você vai ter mais produção, mais emprego, mais lucro, indústria, consumo, otimismo, fase ótima, linda. Só que aí alguma coisa vai acontecer no meio externo, a gente está vivendo uma crise interessante, não pela doença em si, mas pelo o que a gente vai ver, esse processo, como é que o capitalismo vai se reinventar, porque a gente está vendo um processo de crise onde se não pode ter a produção de larga escala, porque não está tendo consumo, porque se tiver consumo tem mortes. Se tem mortes, você vai ter um acúmulo, uma falência no sistema de saúde que não adianta você ter dinheiro nenhum, porque você não vai conseguir manter o país se a população quase toda morrer. Porque é a população que vai gerar o lucro, é a população que vai gerar a demanda, é quem trabalha e gera a economia, que faz o lucro dos grandes empresários, que fazem o produto acontecer. Então, o que acontece? Aí tem expansão, crescimento, aquele momento lindo, né? Bonitinho. Só que aí vem a recessão, que vai ser a queda no consumo, queda nas vendas, aí o desemprego. Aí lembra, cai o consumo, por isso que eu converso com vocês sempre. As políticas que eu dou risada de algumas políticas atuais que estão acontecendo. Por quê? Porque até os próprios capitalistas, eles deviam ser um pouquinho mais inteligentes. Por quê? Se você tira dinheiro de trabalhador, se você sobrecarrega a classe trabalhadora, que é que mais consome, que mais dá esse processo financeiro, você vai fazer com que essa população não consuma. Por isso que eu sempre converso com vocês sobre críticas ao sistema, desse sistema capitalista liberal mal feito que está sendo implantado no Brasil. Porque quando você está, por exemplo, no processo de você tirar direitos, tirar benefícios, tirar recursos de trabalhador, que é quem consome mesmo, o que vai acontecer? Você vai, queda de consumo, se consomem pessoas consomem menos venda, se menos venda, se vai ter menos lucro para o patrão faz o quê? Demite, porque o patrão quer lucro, não está pensando nem aí para a relação social. Esses patrões, principalmente de lucros excessivos, né, de que vendem produtos, eles vão querer lucro. Então, como é lucro, como é que eu posso ter lucro? Eu vou demitir. Então, não estou pensando na qualidade, estou pensando mais na relação de benefícios econômicos. E se eu não tenho, se eu tenho que ter meu lucro, não meu lucro pelas vendas, mas ter meu lucro a todo custo, vou desempregar pessoas. Desemprego pessoas, cai mais ainda no lucro, porque, olha que legal, pasme, as pessoas não vão mais consumir porque não tem dinheiro para isso.
ou elas se alimentam, ou elas consomem, ou algumas não conseguem nem se alimentar. Aí você consegue gerar um problema grande, que aí vem um problema de violência, porque as pessoas começam a entrar por outra direção e tal. Se tem então queda na produção, se você não tem lucro, você vai ter que diminuir em alguma coisa, que é a produção, porque a produção tá cara, não tá saindo e tá lhe dando prejuízo. E maior instabilidade. Então as coisas não começam a acontecer e você não começa a não ter muito processo de não saber para onde vai. A contração, que é menos investimentos, porque as pessoas não têm mais lucro. Se você só investe, você tem dinheiro sobrando. Se você não tem dinheiro sobrando, você não investe. Se não tem investimento, mais emissões ainda, menor poder aquisitivo, mais emissão, menos gente comprando, menos poder aquisitivo. Então, se as pessoas não estão comprando, vai gerar mais emprego, vai gerar a falência de pequenas empresas. Algumas grandes empresas também vão gerar falência, porque nem todos conseguem se manter perante essa crise. Aí você vai ter crise social. A crise social é exatamente um maior número de desempregos, a população começa a viver na miséria, você tem maior índice de pessoas de pedintes, você tem maior índice de violência. Então você tem as coisas se articulando. Aí, em compensação, você tem a concentração de capital na mão de pequenas pessoas. Pequenos grupos começam a ter muito mais dinheiro, porque esse dinheiro começa a ser concentrado naquela mão, e eles começam a viver mantendo aquilo ali. Então, a minha crítica é exatamente essa estrutura que a gente está vivendo atual. Porque eles não estão pensando nessa relação, estão pensando na relação de pouco grupo ter muito dinheiro, enquanto a maioria da população vive na situação de miséria. E vai ter menos importações, então você vai ter a contração do comércio mundial. Por quê? Porque eu não vou permitir importações. Porque se eu não estou conseguindo vender meus produtos aqui, para que eu vou comprar mais? Então ele tem um entrave na economia, não permite que outros produtos sejam vendidos aqui. O que acontece? Aí você vai gerar uma relação de outros países. Essa relação é a produção de outros países. Aí vai ser uma relação em cadeia. Então o capitalismo ele deve tomar cuidado exatamente com esse processo. O mecanismo, como ele funciona. Aí o que vai acontecer? Para você sair dessa crise, para sair da crise, aí você vai vir aqui agora com o que todo liberalista é contra, mas quando o bicho pega, é a quem eles apelam. Que é exatamente a relação do governo. O governo vai começar a ter que atuar para poder buscar novas reestruturações. Por isso que eu faço críticas veementes ao liberalismo, exatamente por isso. Porque você vai ter que reinventar. Como é que você vai se reinventar? Como é que o capitalismo ele vai procurar mais emprego, vai proporcionar uma melhoria para a população? Se o capitalista, eu falo do rico mesmo, gente, não é pequeno empresário, dos ricos, eles querem manter seu dinheiro. E a partir da exploração. Se as explorações vão manter aquele pingado de dinheiro. Então, e gerar um conflito social muito maior. O que é que vai fazer então? O Estado ele vai intervir fazendo o quê? Gerando mais empregos. Como é que vai gerar mais empregos? Obras públicas. Entupir de obra pública o meio. Porque se eu entupir de obra pública, eu começo a dar dinheiro para a população começa a consumir, a movimentar a economia, e eu vou ter que começar, aí vai ter que construir novas empresas, novas indústrias para atender aquela demanda, e por aí o ciclo vai de novo se retroalimentando. Aí, por isso eu falei, a ação do Estado vai ter que ser muito mais firme, porque o Estado vai realmente estar incentivando, e eu falo até mesmo de alguns investimentos que a gente vê como existe em todos os países. Hoje, nessa crise atual, vários países falam em relação a essa questão da ação do Estado, da intervenção, do dinheiro que o Estado tira dos cofres públicos, que é o dinheiro público, que é do povo, que sai do bolso do povo de impostos, e reinveste na população. Até os benefícios mesmo, bolsa auxílios e tal, que tem muita gente contra, mas a bolsa auxílio serve exatamente para isso, para você fomentar a economia. Ai, porque ganha não sei quanto, compra besteira. A economia, o capitalismo vai viver assim, dessa forma, sustentando. Aí quando tem ação do governo, o governo empresta dinheiro para tira dinheiro e pega empréstimo de sua mão, ele produz dinheiro, como a gente falou da relação, ele fabrica dinheiro para lá na frente esse dinheiro ser voltar nesse valor em relação à produção que foi feita, e a partir daí ele foi tirando o excesso. Então você tem aí, a partir daí, a recuperação industrial, depois da recuperação industrial, você tem a maior produção, porque as pessoas começam a consumir mais, então tem que produzir mais, aí vai consumir mais, produzir mais, vai empregar mais pessoas. Olha que legal esse ciclo, é um ciclo vicioso isso. Aí as pessoas começam a ter mais dinheiro sobrando e começam a investir, aí começa a ter mais instalações, mais relações, mais créditos, e vai o retorno ao consumo. E o consumo vai gerar o quê? Vai gerar a expansão novamente, o otimismo, e vai de novo esse ciclo vicioso que é o capitalismo. Então, é algo cíclico, gente, não é uma coisa que aconteceu de um dia para a noite, não é uma coisa que aconteceu uma vez só, é algo que já foi estudado, não sou eu que estou dizendo aqui de forma leiga para vocês. Estou explicando de forma bem leiga, mas é a forma que exatamente o capitalismo ele vai se mover, vai migrar. Vamos dar uma parada aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? E a gente começar a dar continuidade à relação
da crise em si. Eu expliquei para vocês mais ou menos a contextualização de como estava os Estados Unidos para gerar crise, o que gerou a crise, né? Que seria a crise de 29, e o ciclo, como é o ciclo do capitalismo, para a gente dar continuidade à questão da crise em si, como é que foi, como aconteceu essa crise. Beleza?